Manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema normalmente a respeito de ética ou de comportamento humano, um tema que tenha relação com a igreja, ou um tema que esteja sendo discutido na sociedade, e nós trazemos esse tema e o abordamos à luz da Palavra de Deus. E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da Palavra de Deus é a respeito de um texto que muitas vezes as pessoas perguntam se Deus não foi muito severo com Moisés no momento em que Deus rejeitou a Moisés por causa da batida na pedra. Veja, se você estiver com a sua Bíblia aí, o seu manual da vida, como eu costumo dizer, eu gostaria que você abrisse no livro de Números, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 7. Números, capítulo 20, versículo 7, que diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenho dado. Muito bem. Veja, qual é o contexto desses versículos? Moisés tinha tirado o povo hebreu do Egito e eles já estavam peregrinando por um certo tempo no deserto. E começaram a reclamar e começaram a blasfemar contra o Senhor, porque não tinham alimento, porque não tinham água. Porque, veja bem, você caminhar quilômetros e quilômetros a fio, sem ter água para beber, de fato, é algo muito doloroso, é algo muito difícil. E as pessoas começaram a reclamar. Então Moisés não sabia o que fazer, e o Senhor falou com ele: olha, vá até aquela pedra, fale a ela, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Vá lá e fale com a pedra, e dela sairá água. Mas Moisés estava muito irritado. Moisés era um ser humano, pecador assim como todos nós, fraco assim como todos nós, apesar da grande missão que ele levou a cabo. Mas era um ser humano, e como ser humano, era um ser humano falho. Tinha as suas fraquezas. Ele e Arão, seu irmão. Então eles foram até a pedra, mas ele já estava provavelmente muito irritado com o povo de tanto eles reclamarem. E talvez até pela própria situação, porque de fato era uma situação muito difícil, inclusive para o próprio Moisés. Porque certamente ele também sofreu uma falta d'água. E ao invés de bater
de falar com a pedra, veja, o texto diz no versículo 3 que Moisés disse ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então, em vez de Moisés simplesmente falar com a pedra, em nome de Deus, evidentemente, o que faria com que ela desse a sua água, Moisés virou para o povo, em vez de falar com a pedra, falou com o povo. E dizendo: olha, rebeldes, certamente irritado com o povo, com a reclamação constante do povo. Olha, rebeldes, eu, porventura, eu e meu irmão, vamos tirar água dessa pedra? E aí bateu na pedra e a água saiu da pedra. Deus, nesse texto, disse que, no versículo 12, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Ou seja, Deus disse: olha, porque você não fez como eu disse, você não vai entrar na terra prometida junto com o povo. E de fato, ao lermos o restante do livro de Números, da própria história de Moisés, nós vemos que Moisés, ele morreu antes de entrar com o povo. Quem entrou com o povo foi Josué. Mas ele chegou a ver do monte, chegou a ver a extensão da terra, chegou a ver a terra a partir do monte, mas ali ele ficou. Porque Deus disse que por causa de ele não ter honrado ao Senhor, santificado ao Senhor diante dos filhos de Israel, ele não entraria na terra prometida. E foi o que de fato aconteceu. E muitas pessoas perguntam: mas será que Deus não está sendo muito severo neste caso? Apenas por causa de um erro, de um errinho só? Ele fez tanta coisa por seguir a orientação de Deus. Tantas maravilhas Deus fez através dele. Tantas orientações Deus deu a Moisés e ele seguiu corretamente. Por que só por causa dele não ter falado com a pedra, e sim falado com o povo e batido na pedra? Só por causa disso lhe foi tirado o direito de entrar na terra prometida? Veja, na verdade, existem vários aspectos de compreensão desse texto. Existem vários motivos que revelam o que significa, na verdade, esta passagem. Inclusive, alguns deles eu tenho em um texto no nosso blog, Preceito de Fé, www.preceitodefé.blogspot.com, www.preceitodefé.blogspot.com. Então, neste blog, nós temos um texto que se refere a este relato da Bíblia Sagrada. Então, e lá eu coloco alguns motivos desta relação aqui de Deus com Moisés. Mas também existe um outro motivo que eu quero dizer aqui para você agora. Veja, esse texto, ele revela a condição do homem com relação a, por ele mesmo, pelos seus méritos, alcançar a terra prometida. Qual é a simbologia da terra prometida? A salvação. Veja, é importante nós olharmos alguns outros textos do Antigo Testamento para que possamos compreender melhor como é dito claramente que nós, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, por nossas obras, somos incapazes
de alcançar a terra prometida, ou seja, de alcançar a salvação. Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você abra no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel ainda no Antigo Testamento, no capítulo 18, um texto muito profundo, muito bonito também. No versículo 24, que diz o seguinte: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Veja, o Senhor está dizendo, olha, no momento em que o justo pecar, aquele que viveu uma vida justa a vida inteira, mas no momento em que ele pecar, se ele morrer neste pecado, toda a sua justiça anterior é esquecida por Deus. Ele morrerá, nesse caso, morrerá eternamente, por causa daquele único pecado. É evidente que esse texto também é um texto figurativo. Não há homem sequer que passou a vida inteira assim, cometendo apenas um pecado. Mas o que ele está dizendo é que, independente da sua vida justa, se você pecar, você merece o salário do pecado, que é a morte, como diz a própria palavra de Deus. Nós encontramos também em Tiago, e eu peço que você com a sua Bíblia aí, vá um pouquinho para frente agora no Novo Testamento, e nós vamos encontrar a carta de Tiago. A carta de Tiago, o apóstolo Tiago. No capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja, tamanho da severidade. Eu vou repetir. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Agora, meu amigo e minha amiga, eu pergunto para você: alguém é capaz de cumprir a lei sem tropeçar em um só ponto? Alguém é capaz de viver uma vida inteira sendo justo, sem pecar uma única vez? Moisés também não foi. Nenhum de nós é. Por isso, meu amigo, minha amiga, Paulo diz que a salvação não vem por obras, mas pela graça, mediante a fé. A fé como? A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, este texto de Números que nós lemos agora, no capítulo 20, este relato em que Moisés é, por assim dizer, penalizado, porque em vez de falar a pedra, bateu na pedra e falou ao povo. E aqui também alguns comentaristas enxergam esse bater na pedra como crucificar Cristo Jesus. Este texto, ele está mostrando na prática, com uma simbologia muito bonita,
por mais que você faça, desejando agradar a Deus, você é incapaz de cumprir todas as suas obrigações perante o Senhor e alcançar por si mesmo a terra prometida da salvação. Veja, é importante dizer que o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida não significa dizer que ele foi para a morte eterna. Porque nós lembramos bem que no Novo Testamento, em um momento, ele aparece ao lado de Jesus. Então, certamente estava com Deus. Porém, o texto quer demonstrar para mim e para você que, independentemente do nosso esforço e da nossa dedicação, não somos capazes por nós mesmos de entrar na terra prometida. Porque em algum momento nós iremos falhar. E é o que diz o livro de Ezequiel. Se o justo passar a vida inteira justo, mas errar em algum momento e morrer neste erro, ele não será salvo. É o que diz Tiago quando diz que se você cumprir a lei inteira, mas errar num ponto, é pecador em todos eles. Porque, meu amigo e minha amiga, a salvação, a nossa salvação, só vem mediante a fé em Cristo Jesus. A fé, como diz o próprio apóstolo Tiago, a fé que produz sim obras. Necessariamente produz obras. Mas obra nenhuma, esforço nenhum vai lhe trazer nem a fé e muito menos a salvação. Portanto, precisamos necessariamente buscar Cristo Jesus de todo o nosso coração, crer no seu amor e nos dedicarmos a Ele, nos alegrarmos por Ele estar ao nosso lado e desta forma, nele, em Cristo Jesus, somente nele, seremos salvos. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no nosso canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo no nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.